Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. Você sabia que fumar e beber não é pecado? Muito bom dia a todos os amados irmãos, bom dia com fé, fé firme, forte e inabalável, né? Aprendemos muito bem isso com o pastor Mauro. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. Estamos aqui no posto do nosso dever, com grande privilégio. Estamos começando bem o nosso dia para a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus, né? Vivemos para a glória de Deus. Vivemos para Ele e por Ele, né? Graças a Deus. Eu convido você para lermos a palavra de Deus juntos nesta manhã. Se você tem uma Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia comigo, se você não tem como abrir a Bíblia, neste momento você pode simplesmente ouvir, prestar atenção e absorver a palavra de Deus nesta manhã, neste momento. A Escritura está em São Mateus capítulo 7, versículos 21 em diante. Palavras de Jesus, né? Diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e se assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pois bem, irmãos, esta Escritura nos traz uma grande responsabilidade, uma grande meditação, uma grande responsabilidade. Logo no começo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Já começa por aqui, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que pertence a uma determinada igreja ou
simplesmente pertenço a uma igreja. Eu tenho uma igreja. Eu tenho uma fé que eu professo. Né? Muitos falam desse jeito. Eu professo uma fé. Não, professar uma fé não significa muita coisa. Sabemos que para ser cristão, para ser um verdadeiro cristão, necessita de algo muito mais do que pertencer a uma igreja. Ser cristão não é apenas dizer Senhor, Senhor, como acabamos de dizer aqui. A Bíblia que está dizendo, a palavra de Deus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é só professar, não é só dizer, eu creio, eu faço parte disso. Mais adiante nós vimos que tem que praticar. Ser cristão não é apenas professar cura divina, dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Tudo isso é muito bom, mas isso não é tudo. Ser cristão é muito mais do que isso, meus irmãos. Ser cristão é ser como Cristo. O significado da palavra ser cristão quer dizer ser como Cristo. Agora eu volto dizendo, isso nos traz uma grande responsabilidade. Como pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, mas não crê no que o Espírito Santo ensina, não crê no que o Espírito Santo nos traz em sua palavra? Aqui está em minhas mãos a palavra de Deus. Não crê na palavra de Deus e diz que crê no Espírito Santo, e diz que tem o Espírito Santo. Como pode? Então, isso traz uma certa incoerência. Não, mas eu creio. Alguém pode dizer assim, mas eu creio eu creio na palavra de Deus. Eu digo, você crê em toda ela? Isso é um pouco impactante. Você crê em toda a palavra de Deus ou você traz justificativas para algumas escrituras? Não, mas isso não é para nós, isso não é para os nossos dias, isso não é para hoje, isso foi para os dias de Paulo, isso foi para os dias dos apóstolos, isso foi para o Velho Testamento. Não, nós não temos que trazer nenhuma justificativa para aquilo que nós não estamos adequados. Mas pelo contrário, se eu olho para a palavra de Deus, para o espelho da palavra de Deus, eu procuro me adequar à palavra de Deus. Um cristão verdadeiro lê as páginas desta Bíblia, da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, e busca ser abençoado e aperfeiçoado. Essas duas coisas. O cristão busca ser abençoado e aperfeiçoado. Isso é importante, nós captarmos isso para este dia. Por que eu estou lendo a Bíblia? Para ser abençoado. Mas é só para ser abençoado? Não. É para ser aperfeiçoado também. A Bíblia, a palavra de Deus, é um espelho para mim. Eu tenho que olhar e me identificar com a palavra de Deus. Aqui, no versículo 24 em diante, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Ou seja, não é só ler, tem que ler e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos. Quem pode dizer hoje que não sofre vendavais? Quem pode dizer hoje que não está sofrendo grandes tempestades na vida? O homem prudente edificou a casa sobre a rocha, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Irmãos, nós vivemos em tempos de combate. Você é uma casa, é morada do Espírito Santo.
E nós vivemos dias de combate. E a casa não caiu. Sendo combatida, ela não caiu. Por quê? Aqui a Bíblia já nos traz a resposta. Porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, desceu chuva, correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Nós costumamos dizer, nós aprendemos, né, através do pastor Mauro, que o homem cristão e o homem ímpio, eles descem no mesmo vale, eles recebem o mesmo combate. Aqui, aquele que edificou a casa sobre a rocha, a sua casa foi combatida. Combateram, a Bíblia diz, e combateram aquela casa. O homem que edificou a casa sobre a rocha, a casa dele foi combatida. Mas o homem que edificou a casa sobre a areia também teve a casa combatida. Ou seja, vamos lembrar do que aprendemos. Tanto o cristão quanto o homem insensato, quanto o homem ímpio, eles recebem o mesmo combate. A grande diferença não está no combate, a diferença está como saímos. Como saímos desta luta, dessa dificuldade. O homem insensato e o homem cristão, o homem ímpio e o homem cristão entram no mesmo vale. Eles estão sujeitos a entrar no mesmo vale. A grande diferença não é entrar no vale, mas é em sair do vale. Não é entrar na luta, mas é em sair da luta, da dificuldade. Agora, voltemos ao início, a frase do início. Você sabia que fumar e beber não é pecado, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que o profeta de Deus para esta era, nesta mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, ele diz que fumar e beber não é pecado, mas são atributos do pecado. Mas o que é pecado então? Ele diz aqui, eu estava, parágrafo 30, ele diz que estava pregando em uma determinada igreja, ou melhor, parágrafo 33, ele diz que estava pregando em uma determinada igreja, e ele diz, fumar cigarros não é pecado, cometer adultério não é pecado, roubar e mentir não são pecados. E uma velha santificada, uma irmã idosa, santificada de uma determinada igreja, estava sentada ali e disse, então, irmão Brana, então, pregador, diga-me então o que é pecado. E o irmão Brana disse, esses que eu citei não são pecados, são atributos do pecado. Há somente uma definição para o pecado, e esta é a incredulidade. Agora entendemos onde chegamos, né? Fumar e beber não é pecado. Pecado é incredulidade, pecado é não crer na palavra de Deus. Pecado é não praticar, pecado é ouvir e não praticar a palavra de Deus. Pecado é aquela velha frase, né? É deixar entrar no ouvido e sair no outro. Isso é pecado, é não ouvir, não dar ouvidos. É não praticar, é não crer, e isso é pecado. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Há somente uma definição para pecado. Pecado é não crer. Pecado é incredulidade. Pecado é construir a casa sobre a areia e não sobre a rocha, como acabamos de ouvir, mesmo sabendo que virão ventos, que virão tempestades, mesmo sabendo que estamos vivendo dias maus. Pecado é construir a casa na areia. É negligenciar a palavra de Deus, é negligenciar o que é correto. Quer dizer, nós sabemos, temos consciência, mas estamos negligenciando.
Não, isso não é assim para o cristão. O cristão não somente professa a sua fé, dizendo, Jesus cura, Jesus liberta. O cristão verdadeiro, ele pratica. Ele ama a palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus em toda ela. Irmãos, olha, ou você é um crente ou você é um incrédulo. O que quer dizer a palavra crente? A palavra crente quer dizer aquele que crê. Abraão foi chamado de crente porque ele cria. Ele cria na promessa que foi dada a ele. Ele cria num Deus Todo-Poderoso. Abraão foi chamado de crente. E eu sou orgulhoso também em ser chamado de crente, filho de Abraão. Aí ele diz, ou você é crente ou você é incrédulo. Não podemos estar num meio termo. Ou você é crente ou você é incrédulo. Parágrafo 34. E a razão pela qual você fuma e bebe e amaldiçoa e faz as coisas que você faz, é porque você é um incrédulo. A razão porque você pratica as coisas que está contrária à palavra de Deus, isso é um sinal de incredulidade. Isso é forte. Como eu disse, isso nos traz uma grande responsabilidade. Isso é forte, mas isso é a verdade. Que Deus nos ajude. E então, se você apenas diz, bem, eu vou parar de fumar então. Eu vou parar de mentir, vou parar de roubar. Você mesmo está fazendo isso. Isso continua não fazendo de você um salvo. Eu vou à igreja e tentarei fazer o melhor. Isso continua não significando que haja salvação para você. Meu Deus, a coisa é muito criteriosa. Eu vou à igreja e vou fazer o melhor. Isso continua não significando que haja salvação para você. Mesmo querendo fazer o melhor, irmão Brana. Então o que eu tenho que fazer? O que tem que acontecer? Nós já lemos a palavra de Deus aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos os enfermos. Veja bem, irmãos. Mas ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outro momento podemos entrar com mais detalhes aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos a gente vê tanta sinceridade, né? Tanta sinceridade. Alguns dizem, eu tenho uma fé e sou praticante. Meu Deus, praticante. Faz o melhor que pode, né? O profeta está dizendo, eu vou à igreja e tentarei fazer o melhor. Isso continua não significando que haja salvação para você. Meu Deus! O que vamos fazer então? O que vamos fazer? O que eu posso fazer? Graças a Deus, porque para cada pergunta bíblica, para cada pergunta espiritual, tem uma resposta espiritual. Ele diz, você tem que nascer de novo. E a justiça somente vem pelos atributos de uma vida que crê. Nascer de novo, primeiro passo, arrependimento, primeiro passo, arrepender dos pecados, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, crer. Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo é crer na palavra de Deus, é crer em Atos 2,38. E crer em Atos 2,38 não quer dizer que você está descrendo de São Mateus 28,19, porque as escrituras se completam. Meu Deus, que coisa, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que arrepender dos meus pecados, tenho que nascer de novo. E a justiça somente vem pelos atributos de uma vida que crê. Alguém pode dizer assim, mas eu nunca matei, nunca roubei,
não fumo, não bebo. Irmãos, determinadas coisas nós vamos entender que não passa de uma obrigação do ser humano. Ser honesto, não matar, não roubar, não fumar, não beber, não prostituir, são coisas que a gente entende que é a obrigação do ser humano. Fumar, desgastar a saúde, beber, desgastar a saúde, vícios, temos mais base bíblica para isso. Isso não passa mais de obrigação do ser humano, mas para alcançarmos o que realmente interessa, nós temos que fazer algo a mais. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, eu creio, expulsa demônios, nem todos esses entrarão no reino dos céus, é o que a Bíblia está dizendo. Mas temos que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, e a justiça somente vem pelos atributos de uma vida que crê. Você está dizendo que crê? Você aceita tudo que está na palavra de Deus? Então descanse. Descanse na palavra de Deus. Aquele que pecar voluntariamente, após ter recebido o conhecimento da verdade, ali não restará mais nenhum sacrifício de pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Mas o cristão não peca voluntariamente. Quando erramos, nós sofremos pelos nossos erros. Amém? Esta seja então a nossa meditação para este dia. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe onde você for, que Deus mantenha esta fé viva na palavra de Deus. E assim seguimos, vencendo todas as dificuldades. E assim vencemos, assim estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, crendo, aceitando e praticando a fé. A fé para o rapto, a fé para o arrebatamento, a fé para a cura divina, a fé para a salvação. Isso é lindo demais. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta linda, grande, maravilhosa meditação que tivemos nesta manhã. Que o Senhor possa nos ajudar nos nossos afazeres, em tudo que falarmos, todas as nossas ações, que possa ser orientada pelo Senhor. Entregamos o nosso dia em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.